Hoje nós vamos tratar de um tema prático e daqui para frente eu entro no conteúdo. E esse tema prático é onde e como impugnar a prova produzida pelo adversário. Dentro dessa estratégia e dentro desse método simples que eu acabei de dizer, um dos pilares desse método é, entre outras coisas, você como advogado ou advogada do autor ou do réu, independente, é você agir de uma forma certeira para impugnar a prova produzida pelo adversário. Não basta você produzir a prova em favor do seu cliente, você tem que também dominar a técnica de impugnar a prova produzida pelo seu adversário. Muito bem. Professor, qual é um instituto ou qual é o momento do processo onde isso pode ocorrer? Bom, vai depender muito dos meios de provas que estão sendo apresentados pelo seu adversário. Mas, em comum, há um ato do processo que ele é específico para isso. E esse ato do processo específico para manifestar sobre as provas, esse ato do processo é as alegações finais. Professor, juiz nenhum lê alegações finais. Professor, alegações finais remissivas. Para que eu vou perder tempo de apresentar umas alegações finais ou de forma oral numa audiência ou por escrito, quando o juiz concede, por memoriais as alegações finais? É um ato do processo que não tem importância nenhuma. Isso é o que todo mundo, ou melhor dizendo, isso é o que a maioria dos advogados ou das advogadas ou dos operadores do direito pensam. Mas eu posso garantir para você, e eu vou te mostrar isso hoje, que as alegações finais é um elemento essencial de estratégia para vencer a demanda. Você não pode, em nenhuma hipótese, abrir mão das alegações finais. E eu já cansei em audiência de instrução e julgamento, onde o fato é super controverso, onde há vários fatos controversos, onde na audiência de instrução e julgamento são produzidas várias provas orais, como por exemplo a oitiva de um perito ou de um assistente técnico, o depoimento pessoal do autor ou do réu, o colhimento do depoimento testemunhal das testemunhas arroladas pelo autor, testemunhas arroladas pelo réu. Ou seja, uma instrução processual complexa com vários meios de provas orais, e quando termina a produção da prova oral na audiência e eu indago as partes, autor e réu, alegações finais, por forma oral ou por forma de memoriais, autor e réu viram para mim que estou conduzindo a audiência e dizem: doutor, pode ser remissivas? E a gente já resolve isso agora? Só consigna na ata da audiência que as alegações finais serão remissivas. E olha, com todo o respeito que a gente sempre tem que ter, a minha cara faz assim, ó, pá, ela cai. Porque eu penso comigo, como que diante de tantas provas controversas, testemunhas dizendo uma coisa em favor de um, testemunhas dizendo outra coisa em favor do outro, depoimentos controversos, depoimentos amparados por outros meios de provas, depoimentos isolados, diante de tanta coisa divergente, como assim abrir mão das alegações finais? Agora é que é a hora. Agora é que é a hora de você, profissional do direito, em favor do autor ou do réu, mostrar para o juiz aquela prova que tem credibilidade, que favorece o seu cliente, e, contrariamente, você demonstrar que a prova produzida pelo seu adversário ou que favorece o seu adversário, essa prova não tem credibilidade para formar o convencimento do juiz. Agora é a última manifestação das partes antes da sentença, antes da decisão. É a última oportunidade que você tem para dizer para o juiz: olha, o meu cliente tem razão. Aquilo que ele alegou faticamente, como sendo fato constitutivo do seu direito, se for o autor, ou como um fato desconstitutivo, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, um fato que se contrapôs àquilo que o autor alegou na inicial,
É agora, nas alegações finais, que eu vou demonstrar para o juiz que a tese de fato que deve prevalecer entre as duas controvérsias é a do meu cliente. Então, eu sempre digo, uma das estratégias do processo para vencer a demanda é explorar da melhor maneira possível tudo isso nas alegações finais. Ocorre que na prática, muitas vezes, ou a maioria das vezes, isso acaba não acontecendo. Mas acaba não acontecendo ou por desconhecimento, ou porque não entende essa complexidade, ou porque não tem condutas ativas dentro do processo. E quando você tem esse tipo de comportamento, você vai ter o mesmo resultado que todo advogado, né, acaba tendo. Você não vai se destacar. Para você se destacar, para você ter resultados diferentes dentro do processo, você, como profissional do direito, tem que fazer coisas diferentes dentro do processo. Se você continuar fazendo tudo como você sempre fez, você vai continuar tendo exatamente os mesmos resultados que você sempre teve até hoje. Agora, a partir do momento em que você vira a chave do jogo, a partir do momento em que você tenha condutas diferentes, que se destaca, condutas que vão buscar aquilo que você está alegando no processo, condutas que vão demonstrar os fatos que você alegou, condutas que são favoráveis ao acolhimento da pretensão do seu cliente, o resultado vem. Porque a sua forma de atuar se destaca. Você, como profissional do direito, advogado ou advogada, você se torna o protagonista do processo. Você não vai depender do juiz. E as alegações finais é uma oportunidade de ouro para você exercer algo diferente, para você sair da mesmice de só postular por alegações finais de forma remissiva. Se o fato é controverso, se teve produção de prova, um dos pilares para vencer a demanda e ter sucesso como estratégia é ter umas alegações finais redigidas ou apresentadas na audiência de forma técnica, de forma que aborde tudo aquilo que você precisa demonstrar para o juiz. Mais que isso, você vai como se fosse um outdoor, você vai mostrar o caminho para o juiz para que ele tenha que conhecer tudo aquilo na sentença. E olha que maravilha, nós vamos falar disso ainda hoje. Quando você faz alegações finais, seja de forma oral, seja de forma escrita, tecnicamente adequada e pontua tudo que tem que ser pontuado, aquilo que você pontuou, aquilo que você alegou, necessariamente terá que ser observado pelo juiz na sentença, seja para acolher ou seja para não acolher. Mas ele tem que analisar as ponderações, os argumentos que estão nas alegações finais. Mas, professor, e se ele não fizer isso? Bom, se ele não fizer isso, nós vamos entrar numa regra de ouro do processo civil, que é a regra do 369. Esse 369, lembra que eu disse para você que nós iríamos falar dele praticamente em todo o encontro? O 369 é o artigo que inaugura o direito probatório dentro do processo, a parte geral das provas. E o artigo 369 garante às partes requerer e produzir a prova como um direito fundamental. É um direito fundamental requerer e produzir a prova dentro do processo em favor das partes, para demonstrar as suas alegações, seja o autor, o fato que constitui o seu direito, seja o réu, o fato desconstitutivo do direito do autor. Mas mais do que requerer e produzir a prova, o 369 garante também, e nós vimos isso, participar da produção da prova é um direito das partes e manifestar sobre todas as provas. E a manifestação sobre todas as provas produzidas, notadamente, a prova oral, a manifestação sobre ela é nas alegações finais. Você está exercendo com as alegações finais o seu direito fundamental do artigo 369. Imagine que acabou uma instrução processual e o juiz não oportunizou as alegações finais. Vamos imaginar que ele estava esperando a chegada aos autos de uma carta precatória, onde foi ouvida a última testemunha por um juízo deprecado. E agora, o momento processual seria para que o juiz oportunizasse as alegações finais. Se está encerrada a instrução do processo, abre-se para as alegações finais. E vamos imaginar que esse juiz não abriu para as alegações finais. Esse juiz simplesmente
diante da devolução da carta precatória e instrução encerrada, ele prolatou uma sentença. E essa sentença foi desfavorável à pretensão do seu cliente. Bom, você, como uma matéria de defesa agora no recurso de apelação, já que você, o seu cliente sucumbiu à pretensão formulada em juízo, seja em favor do autor ou do réu, ele perdeu a demanda e você não teve a oportunidade de apresentar as alegações finais. Isso pode ser uma matéria de recurso, do recurso de apelação. Você pode colocar uma preliminar lá no recurso de apelação, uma preliminar de nulidade da sentença. Por quê? Porque foi violado o artigo 369, o artigo que garante o direito fundamental das partes manifestarem sobre as provas em alegações finais. E autor e réu não tiveram essa oportunidade. Se você sucumbiu, se você perdeu, você tem legitimidade para recorrer, para apelar, e a preliminar da sua apelação terá um pedido de nulidade da sentença por violação do artigo 369. Então, como estratégia processual, duas orientações. A primeira, você não vai renunciar às alegações finais. Não. Alegações finais é uma prova, um ato do processo técnico que você vai exercê-lo da melhor maneira possível. Portanto, aí vai a segunda orientação. A primeira, não renunciar às alegações. Segundo, redigir ou apresentar oralmente, se for o caso, uma alegações finais técnica. Uma alegações finais que vai mencionar exatamente o que tem que ser mencionado, que tem que ser explorado nas alegações finais. As alegações finais é um ato técnico e veremos daqui a pouquinho o que tem que conter nas alegações finais. Muito bem, aspectos formais aqui das alegações finais. Finalizada a instrução do processo, normalmente com a realização da audiência de instrução e julgamento, artigo 358, o juiz vai oportunizar na sequência os debates orais na própria audiência. Essa é a regra, as alegações finais na própria audiência. Excepcionalmente, as alegações finais podem ser apresentadas por memoriais, por escrito, quando o juiz assim autorizar. Muito bem, professor, eu não gosto de alegações finais orais, eu acho ela difícil, porque eu tenho que me manifestar sobre vários pontos, o prazo é curto, são 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 se há um litisconsórcio, ali eu tenho que me manifestar sobre muitas coisas. Eu posso requerer ao juiz que as alegações sejam por escrito? Pode, sem problema nenhum, pode fazer esse pedido no momento da audiência e o juiz vai analisar. Só que quando você vai fazer um pedido, esse pedido pode ser acolhido ou esse pedido pode ser não acolhido. Então você tem que ir preparado de qualquer forma para fazer as alegações pela via oral, porque se o juiz indefere o seu pedido de ser por escrito, você terá que apresentá-la oralmente no momento da própria audiência do 358. Então você tem que ir preparado para isso. Muito bem, um ponto importante. Se eu tivesse que te dar uma dica sobre o que tem que conter as alegações finais, essa dica seria: nas alegações finais, você vai se preocupar com a questão dos fatos. Quais fatos estão provados e quais fatos não estão provados. Para isso que servem as alegações finais. Esse é a principal razão, o principal motivo das alegações finais. É para que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre as provas e os fatos. Enaltecer, destacar aquelas provas que são favoráveis para a tua tese fática e impugnar, contrariar, rebater a prova produzida num sentido que beneficia o seu adversário. Então, se eu tenho que te dar uma dica hoje, essa é a dica, tá bom? As alegações finais não é um momento processual para você discutir questões de direito, para você trazer doutrina, para você trazer ali jurisprudência, para você analisar questões de direito. Não, a não ser que excepcionalmente tem uma questão de direito que teria que ser conhecida lá no saneamento do processo e o juiz não conheceu. Como, por exemplo, se há uma divergência de teses jurídicas
quanto ao regime jurídico que incide naquele caso concreto. Você está defendendo a tese de que incide o Código de Defesa do Consumidor e o seu adversário está insistindo que não, que a relação é uma relação paritária, é uma relação do Código Civil. Essa é uma questão jurídica, se é Código de Defesa do Consumidor, se é Código Civil. Se o juiz não definiu isso lá no saneamento do processo, pode fazer uma menção aqui nas alegações finais, porque isso vai ter que ser conhecido na sentença. Agora, se isso já foi conhecido pelo juiz lá nas alegações, na decisão de saneamento, você não precisa repetir isso agora nas alegações finais. Nas alegações finais, você vai se limitar aos fatos e às provas. De que forma? Destacando os pontos positivos fáticos e de prova em favor do seu cliente e rebatendo, impugnando as provas que foram produzidas pelo seu adversário. Como que eu faço isso? A forma de argumentar é muito pessoal, vai depender aí da sua arte, do seu talento, mas o ponto central é, você tem que mostrar para o juiz aquilo que é favorável à sua tese e você tem que impugnar aquilo que é favorável à tese do seu adversário, sempre de forma objetiva, sempre de forma elegante, sempre de forma persuasiva. Você está tendo a última oportunidade prática de convencer o juiz de alguma coisa relacionada a fato e provas. E você vai fazer isso ou oralmente, será transcrito no termo da audiência, ou por memoriais, se o juiz oportunizar as alegações finais por escrito. O advogado aqui ele deve ter uma preocupação de evidenciar cada um dos fatos controvertidos em relação aos meios de provas produzidos. Você vai mostrar para o juiz a sua impressão como operador do direito, como advogado, em relação aos fatos diante das provas que foram produzidas. Você vai fazer ali um raciocínio jurídico de que o fato que você alegou está provado. Essa é a chave das alegações finais. Muito bem. Nós temos duas formas de se realizar as alegações finais, como eu já disse. Nós temos a regra, que está lá no artigo 364 do CPC. A regra é, as alegações finais serão apresentadas na própria audiência, de forma oral, de forma verbal, durante o ato da audiência de instrução e julgamento. Perceba, as alegações finais é o último ato da fase da produção da prova. A fase da produção da prova se encerra com as alegações finais e agora, a partir do momento em que você apresentou as alegações finais, ou verbal ou por escrito, está encerrada a fase da produção da prova. E o que vem pela frente? A decisão, a fase da sentença, a fase decisória. É o ato que antecede, portanto, a sentença. Muito bem. A regra, como eu disse, é a oral e ela está prevista no 364. E o 364 diz assim: finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso da sua intervenção. E eles terão um prazo sucessivo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos, a critério do juiz. Então, portanto, as alegações finais é o último ato da fase probatória do procedimento comum, ela antecede, a sentença. Primeiro, quem apresenta as alegações finais é o advogado do autor, depois o advogado do réu. Se esse processo tiver a participação do Ministério Público como fiscal da lei, uma ação que exige a participação do Ministério Público, o Ministério Público fala por último. Veja, o código no 364 diz que as alegações finais serão sucessivas. Primeiro o autor, depois o réu, quando ela é feita na modalidade oral. Isso é uma vantagem para o advogado do réu. Por que é uma vantagem para o advogado do réu? Porque ele assiste, ele presencia as alegações finais do autor e ele tem a oportunidade de falar por último, inclusive para rebater as alegações finais desse autor. Então é uma vantagem que o réu tem nas alegações finais. Professor, se no curso do processo, lá na fase do saneamento, como nós vimos, nas lives de aquecimento,
Se o juiz inverter o ônus da prova, o ônus da prova agora é do réu, o ônus da prova não é do autor. Essa inversão do ônus da prova também inverte a apresentação das alegações finais, a oitiva das testemunhas, o depoimento pessoal. Isso a doutrina não traz, tá bom? Isso a doutrina não traz. No meu modo de ver, parece que sim. Porque se há uma inversão do ônus da prova, é agora incumbência do réu provar o fato desconstitutivo. E se o réu não prova o fato desconstitutivo e o juiz permanece em estado de dúvida, quem vence a demanda é o autor, porque o ônus foi invertido. Se nós aplicarmos uma simetria, se inverteu o ônus da prova, quem vai apresentar primeiro as alegações finais é o réu. E depois será apresentada pelo autor. Mas é um assunto que ainda está em aberto na doutrina e também na jurisprudência. Essa é uma questão muito debatida no processo penal, mas ela não tem o mesmo debate no processo civil. Acaba que na prática, muitas das vezes não se inverte, mas em tese seria possível inverter. Uma segunda questão aqui é a seguinte: o processo é digital e as alegações finais serão por escrito. O prazo das alegações finais tem que ser comum para o autor e para o réu? Bom, na minha prática jurídica eu entendo que não. Por quê? Porque se oralmente, quando é apresentado na própria audiência, o autor ele tem a desvantagem de apresentar primeiro, quando for feita por memoriais, eu entendo que essa desvantagem deve acompanhar. Por quê? Porque é um direito do réu ter as alegações finais apresentadas depois, sucessivamente, como está no código, ao do autor. Então, se isso prevalece para oral, eu entendo que tem que prevalecer também quando o processo é digital e as alegações serão por memoriais, tá bom? Mas há quem entenda que, sendo as alegações finais num processo digital por memoriais, o prazo é comum. Há quem entenda dessa forma. Eu, particularmente, e eu aplico isso na minha prática, eu entendo que se as alegações finais for por memoriais, eu concedo primeiro o prazo para que o autor apresente, normalmente eu concedo o prazo de 15 dias, e depois que o autor apresenta as alegações finais por memoriais, eu intimo o advogado ou a advogada do réu para apresentar as alegações finais. Porque eu entendo que a lógica tem que ser igual, seja na forma oral ou seja quando for por memoriais, ok? Mas com a observação de que há quem entenda de forma diferente, que aí o prazo seria comum, tá bom? Mas se no oral o réu tem uma vantagem, eu entendo que lá no memorial ele também tem que ter a mesma vantagem, portanto eu faço sucessivamente. Maravilha? Agora preste atenção no que eu vou dizer, porque agora eu vou te dar um conteúdo prático. Olha só, como que você, advogado do autor ou do réu, vai apresentar as alegações, vai se preparar para apresentar as alegações finais orais. Então, como você sabe que tem um risco das alegações serem na própria audiência de instrução e julgamento, você tem que se preparar para apresentá-la oralmente. E aí eu vou te dar algumas orientações práticas de como se preparar para as alegações finais orais. Manda ver aí, ó, anota isso que eu vou te dizer, tá no mapa mental também, mas anota aí. Primeira coisa, você tem que levar para a audiência já preparado um esboço das suas alegações finais. O esboço das alegações finais você vai fazer antes da audiência. Você vai para a audiência com essa cola, com esse esboço. E nesse esboço, você vai anotar previamente todos os fatos controvertidos do processo. Para isso, você vai se basear lá na decisão de saneamento do processo. Você vai lá na decisão de saneamento, onde o juiz fixou os pontos controvertidos e copia os pontos controvertidos nesse seu esboço que você levará para a audiência e lá apresentará as alegações finais. Você vai fazer um esboço por escrito sobre todos os pontos positivos e negativos das provas que foram produzidas antes da audiência.
Antes da audiência já teve produção de prova. Teve produção de prova documental, teve produção de prova pericial, pode ter tido excepcionalmente uma inspeção judicial, pode ter tido excepcionalmente uma prova atípica, como por exemplo uma certificação de um fato pelo oficial de justiça, pode ter sido juntado um documento eletrônico, enfim, tudo isso que já foi produzido antes da audiência e que se relaciona com os fatos, você já vai pontuar nesse seu esboço para você reiterar isso oralmente no momento da apresentação das alegações finais. Isso você já vai levar pronto para facilitar as suas alegações finais. Depois, durante a audiência, você vai começar a anotar os pontos positivos e os pontos negativos das provas que foram produzidas na audiência. Normalmente, né, o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas. Cada depoimento pessoal da parte, você vai estar prestando atenção, você vai estar na audiência, né, você vai estar assistindo o seu cliente, você vai anotando ali num esboço os pontos positivos e os pontos negativos de cada um dos depoimentos que foram tomados na própria audiência de instrução e julgamento. E aí, quando o juiz oportunizar a você as alegações finais de forma oral, você já tem um esboço todo pronto, onde você vai explorar o que já foi feito de provas antes, isso você traz previamente pronto, e você vai pontuar aquilo que interessa para você, que é favorável ao seu cliente em relação ao que aconteceu na audiência. E aquilo que é desfavorável ao seu cliente, você vai impugnar nas alegações finais. Você vai fazer ali um juízo de credibilidade no sentido de mostrar para o juiz que aquela prova produzida pelo seu adversário não tem força probatória, não tem credibilidade epistemológica, né? É o que a doutrina diz. É uma prova que não tem força de credibilidade. Aí você vai explorar isso. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como, tá bom? Então você vai limitar-se a evidenciar as provas favoráveis e a impugnar as provas desfavoráveis, tá bom? Se for o caso de ter tido um depoimento pessoal, você como advogado do autor, por exemplo, ou como advogada do autor, postulou o depoimento pessoal do réu. E lá no depoimento pessoal do réu, o réu não soube responder as perguntas que você fez, ele respondeu de forma evasiva, ele afirmou que não tinha conhecimento do que ele tinha que ter conhecimento, ou ele não prestou o depoimento, negou a responder alguma questão. Se você está diante de uma circunstância dessa, você pode, inclusive, nas alegações finais, você pode, inclusive, requerer a confissão ficta do adversário do seu cliente em razão de respostas evasivas, de respostas que ele disse que não sabia. Claro, tudo dentro do fato constitutivo do direito do seu cliente ou dos fatos alegados pelo adversário na contestação, ok? Então, e ainda, se você advoga em favor do réu, preste bem atenção nos argumentos das alegações finais do autor, porque você vai ter a vantagem de impugná-la também no momento das suas alegações finais, porque o réu fala por último. Muito bem, isso é a regra. E a exceção, professor? Uma exceção que, na verdade, quase que se torna uma regra, né? Pelo menos aqui, na realidade do nosso estado, pelo menos na minha vara, posso falar por lá, lá nós fazemos muito mais alegações finais por memoriais do que alegações finais orais. Mas você, como eu disse, tem que ir sempre preparado para as orais. Muito bem. O Código prevê a possibilidade de alegações finais por memoriais? Sim, no parágrafo 2º do artigo 364. Parágrafo 2º do artigo 364. Lá está dito o seguinte: quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral pode ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso da sua intervenção, em prazo sucessivo de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Aqui também é expresso
que as alegações finais serão sucessivas, ok? Serão sucessivas. Primeiro o autor, depois o réu. O prazo de 15 dias que a lei concede para as alegações finais por escrito, esse prazo é um prazo processual, 15 dias úteis, ok? 15 dias úteis. Ainda que o processo seja eletrônico, terá que ser sucessivo os prazos ou o prazo é comum? Eu entendo que ainda que o processo seja eletrônico, o prazo é sucessivo, como acabei de explicar. E aí, cada parte, através dos seus advogados, farão a dissertação das alegações finais. E qual é o objeto das alegações finais por memoriais? Aqui sim, como aqui você tem um tempo maior, se o juiz do caso concreto ainda não definiu questões de direito, nas alegações por memoriais é tranquilo, você tem um prazo de 15 dias, você pode explorar isso na sua peça de alegações finais. Nas orais nem entra nisso, porque lá o prazo é muito exíguo. Lá você vai apenas mencionar fatos e provas. Nas alegações por escrito, não. Como o prazo é bem maior, 15 dias úteis, aqui você pode fazer umas alegações finais muito melhor estruturada. E dentro dessa estrutura, você vai evidenciar uma eventual questão de direito que ainda não está definida pelo juízo. Como, por exemplo, a relação jurídica, como, por exemplo, se é uma ação envolvendo responsabilidade civil e há uma dúvida ali, né, jurídica. O autor alega que a responsabilidade civil é objetiva. E o réu não, o réu diz é subjetiva, tem que comprovar a culpa. E aí o juiz vai ter que definir uma questão jurídica que ele vai analisar na sentença. A responsabilidade civil desse caso é subjetiva ou objetiva? Se você está fazendo umas alegações finais por memoriais e se isso não está definido lá no saneamento do processo, agora sim, agora você pode explorar isso, porque agora você tem tempo para isso. Mas veja, só quando o juiz não conheceu nas alegações, na decisão do saneamento. Porque se ele conheceu na decisão do saneamento, já tá resolvido. Você não precisa falar de novo sobre isso, tá bom? Muito bem. Outro ponto que você pode explorar nas alegações finais por escrito. Você pode agora analisar a questão da confissão indireta, né, do seu adversário, do seu cliente. Por exemplo, o adversário do seu cliente foi devidamente intimado com 48 horas de antecedência para comparecer à audiência de instrução e julgamento e prestar o seu depoimento pessoal. Nós sabemos, depoimento pessoal é aquele meio de prova em que o adversário postula pela oitiva da outra parte. E essa outra parte, ela tem que ser intimada pessoalmente para comparecer à audiência com pelo menos 48 horas de antecedência. E essa intimação é pessoal, porque o depoimento pessoal é personalíssimo. Eu, como parte, eu não posso delegar o depoimento pessoal a outra pessoa. Né? Tem que ser a própria parte. E para isso ela tem que ser intimada pessoalmente. Ela é intimada pessoalmente, mas ela não comparece. Bom, nas alegações finais, você que requereu o depoimento pessoal, intimou pessoalmente o adversário para comparecer e ele não comparece, você vai argumentar para que o juiz reconheça a confissão indireta pelo não comparecimento à audiência para prestar o seu depoimento pessoal. Ou essa parte, ela é intimada pessoalmente com 48 horas de antecedência, ela comparece na audiência e ela presta o depoimento. Mas, ao prestar o depoimento, ela se nega a responder. E não tem justa causa para se negar. Ou ela responde de forma evasiva. Também você vai requerer nas alegações finais o reconhecimento da confissão indireta. Porque ela negou-se a responder ou porque a sua resposta foi evasiva. Claro, aqui eu não vou conseguir mostrar para você a técnica desse depoimento, né? Para você conseguir aqui uma confissão indireta. Mas existe uma técnica para isso, que em outro momento eu explico para você, ok? Um outro ponto que você vai ter que analisar nas suas alegações finais
é se a parte adversária prestou depoimento pessoal e não é caso de resposta evasiva, é você questionar a credibilidade do depoimento dela, né? Colocar ali as incongruências, colocar ali as contradições, colocar ali as omissões, as contradições em relação aos outros meios de prova. Aí você está impugnando o depoimento pessoal em relação à credibilidade do próprio depoimento, ok? Isso você vai fazer também nas alegações finais. Muito bem. Terceiro ponto, o ponto mais importante, como eu disse lá nas alegações orais. Você vai evidenciar as questões de fato que são favoráveis ao seu cliente e vai impugnar as questões de fato favoráveis ao seu adversário, tá bom? Você então vai ter que analisar aqui os meios de provas que foram produzidos no processo. Para quê? Para rebater, para impugnar a prova produzida pelo adversário. Esse é um dos métodos, um dos pilares do método IPR. O R é rebater a prova produzida pelo adversário. Como que se faz essa impugnação da prova produzida pelo adversário? Bom, nós sabemos aonde, né? Isso é feito nas alegações finais de uma forma mais específica. E aí você vai questionar o juízo de credibilidade do meio de prova que você quer agora impugnar. Professor, como que eu faço isso na prática? Como que nas alegações finais, além de enaltecer o juízo de credibilidade das provas que são favoráveis à tese do meu cliente, a tese fática, como que eu faço a impugnação da prova que favorece o meu adversário? Muito bem, você pode fazer essa impugnação técnica analisando quatro aspectos. O primeiro aspecto, se essa prova que você está impugnando, se ela tem um vício formal, um vício na sua produção. Essa é uma forma de se impugnar uma prova produzida pelo adversário. Atacar uma questão de vício formal. Por exemplo, essa prova foi realizada em desconformidade com as regras do CPC, as regras estabelecidas no CPC. Imagine, o CPC diz, por exemplo, que para realizar uma perícia, a produção da perícia exige que o autor e o réu possam apresentar quesitos e assistente técnico. Imagine que foi produzida uma perícia sem que o juiz oportunizasse as partes apresentar quesitos ou assistente técnico. Infringiu a forma de produzir a prova? Infringiu as regras da prova pericial? Sim, essa prova pericial você vai questionar a credibilidade dela porque ela tem um vício de forma. O vício aqui é um vício de forma. Ou imagine que foi feito o depoimento de uma pessoa em substituição a uma testemunha, fora das hipóteses em que a testemunha pode ser substituída. E não houve a concordância do adversário. Então imagine que você está numa audiência de instrução em julgamento, onde o rol das testemunhas do seu adversário é um rol onde consta o A, o B e o C. A, B e C foram arrolados como testemunha. Acontece que no dia da audiência, o seu adversário levou o A, levou o B e levou o D. O D não estava arrolado. E ele agora quer substituir a testemunha C pela testemunha D. E não tem nenhuma causa legal que autoriza essa substituição. Não houve aqui a morte da testemunha, não houve uma doença que impossibilitava ela de comparecer à audiência, e essa testemunha não estava em local incerto e não sabido, desconhecido. E, inclusive, a testemunha C foi intimada para comparecer à audiência, só que ela não compareceu. E aí a parte levou a testemunha D. E ela pede para o juiz a substituição da testemunha.
O juiz, ele vai oportunizar a sua manifestação advogando em favor do adversário. E você discordou, você disse não. Essa testemunha, ela não estava no rol previamente arrolado, não é caso de substituição da testemunha, portanto, o meu cliente manifesta pela não oitiva da testemunha. E o que o juiz faz? Ouve a testemunha. Ouve a testemunha. Nesse caso, você pode justificar nas alegações finais que houve aqui um vício formal. Essa testemunha não tinha que ser ouvida e foi, portanto, tem que ser desconsiderado o seu depoimento para a formação do convencimento do juiz. É uma forma de se impugnar uma prova produzida pelo adversário. A segunda forma de se impugnar uma prova produzida pelo adversário. Você vai alegar um vício material da prova produzida. Vício material da prova produzida. Ou seja, a prova produzida pelo meu adversário é uma prova que não recai sobre o ponto controvertido. Ou é uma prova que não tem aptidão para provar o que quer provar. É uma prova inútil. É uma prova que não tem força probatória para demonstrar esse fato. Imagine imagine as seguintes circunstâncias. Imagine um acidente de trânsito onde se requer como prova que seja oficiado a seguradora do adversário, para que a seguradora informe se esse adversário seu já se envolveu em outros acidentes. E o juiz defere a expedição desse ofício. Esse ofício, com a resposta da seguradora, se o adversário já se envolveu ou não em outros acidentes, esse ofício em nada influencia no julgamento do caso concreto. Porque o que tem que ser analisado é o caso concreto, não outros acidentes que ele se envolveu. Portanto, aqui a prova é inútil. Você está questionando um vício material. Quer ver um outro vício material? Numa ação de indenização por erro médico. Vamos imaginar que o autor está imputando ao médico uma conduta, um ato médico ilícito e culposo, que causou um dano ao seu cliente. E o advogado desse cliente, desse autor, ele pede uma prova testemunhal, que é a vizinha do autor, que presenciou ele lá sofrendo com o dano que ele alega que ele sofreu em razão da conduta do médico. Muito bem. Essa testemunha é ouvida. O que o advogado do médico, nas alegações finais, tem que fazer em relação a esse depoimento dessa testemunha? Tem que impugnar o vício material. Olha só, prova testemunhal não prova erro médico. O que prova erro médico é perícia. É perícia. Para provar erro médico, eu tenho que analisar as regras da medicina. Eu tenho que analisar se o médico contrariou ou não as regras da medicina, se ele agiu de forma ilícita e mais, se ele agiu com culpa, se ele foi imprudente, negligente ou imperito. E uma testemunha leiga não tem nenhuma aptidão para provar isso. Portanto, esse depoimento é um depoimento que está sendo questionado por ter um vício material, é uma prova inútil. Está vendo como você trabalha com isso nas alegações finais? E depois, além do vício formal e além do vício material, você pode questionar uma prova produzida atacando a própria credibilidade do meio de prova. Essa prova não tem credibilidade, é uma prova incongruente, é uma prova contraditória, é uma prova superficial, é uma prova isolada, né? Não está amparada por outros meios de prova, ela é divergente das outras que favorecem o meu cliente. Então você está atacando aqui o juízo de credibilidade do meio de provas. Bom, professor, eu entendi. Vício formal, se não tiver, eu não posso. Vício material, a prova é irrelevante ou inútil, ou ataco a credibilidade da prova produzida. Ok, tem mais um ainda. A quarta forma de se impugnar uma prova produzida pelo adversário.
E essa forma de impugnação, ela é mais para as provas modernas, os documentos eletrônicos, uma fotografia, um áudio, um vídeo. Sabe como você pode impugnar uma fotografia, um áudio e um vídeo? Questionando o contexto da prova. Uma fotografia pode ter mais de um contexto. O seu adversário pode fazer uma argumentação de um contexto que favorece a tese dele. Mas você pode impugnar esse contexto. Você pode dizer que essa foto pode representar outra coisa. Por exemplo, o seu adversário junta uma foto no processo onde ele está numa área de um imóvel. Numa área de um imóvel com outras pessoas. E ele quer, com essa foto, comprovar que ele tem a posse do imóvel. Então ele junta a fotografia onde o autor ou o réu, aquela pessoa que quer demonstrar a posse, está registrada ela dentro de um imóvel que supostamente é o imóvel que ele está alegando que tem a posse. Como que eu posso agora impugnar essa fotografia em relação ao seu contexto? Eu posso dizer assim, ó, essa foto, ela representa alguém numa casa, num imóvel. Agora, isso não significa que esse imóvel, que essa casa, seja exatamente o imóvel objeto da ação. Pode ser um outro imóvel. E, se ainda que seja o próprio imóvel, isso não significa que ele esteja na posse, que é ele que usa, que é ele que goza dessa casa. Pode ser alguém que esteja com ele ali naquela foto. E não seja ele o possuidor, seja essa pessoa que está com ele. Tá vendo? Você está questionando aqui o contexto da prova documental, no caso aqui, uma fotografia. Você pode fazer isso também em relação a um vídeo, em relação a um áudio, em relação a um e-mail, em relação a uma conversa por WhatsApp. Você está contextualizando, você está divergindo do contexto daquilo que está representado no documento eletrônico. Isso é impugnar a prova documental numas alegações finais, diante de uma prova que foi apresentada pelo seu adversário. Bom, eu teria que ter aqui muito mais tempo para eu falar para você como que você faz a impugnação de cada um dos meios de prova. Mas eu vou me limitar aqui aos dois principais. Vou te dar algumas ideias, tá bom? Práticas, para você utilizar nas suas alegações finais. Vamos começar pela prova testemunhal. Muito bem, tem testemunhas que narraram os fatos no seu depoimento testemunhal em conformidade à tese do seu cliente, mas tem outras testemunhas que narraram o mesmo fato, mas voltado para a versão fática do seu adversário. Portanto, nós temos testemunhos contraditórios. Bom, os testemunhos que são favoráveis à sua tese, você vai evidenciar a credibilidade desse depoimento. Como, por exemplo, você vai dizer que o depoimento é coerente, que o depoimento abordou as perguntas que foram feitas, que o depoimento dessa testemunha está confirmado por um documento, está confirmado por uma outra testemunha, está confirmado por um vídeo, está confirmado por uma perícia. Então ele tem mais credibilidade do que o depoimento do meu adversário, da testemunha arrolada pelo adversário, que a versão é isolada no fato, no processo. Não tem outras provas confirmando o depoimento. Portanto, essa tem mais credibilidade. Você pode questionar o testemunho do adversário porque ficou facilmente evidenciado que essa testemunha foi instruída a responder aquilo. O juiz nem perguntou o fato principal e a testemunha no início do depoimento já respondeu aquilo que era o objeto da indagação. E o juiz ainda estava qualificando a testemunha. A testemunha já começou a falar sobre o fato principal. Está evidente que essa testemunha foi instruída. Você está impugnando a prova testemunhal do seu adversário. Testemunha que, ao prestar o seu depoimento em juízo, ela fica observando o advogado da parte que arrolou em relação a sinais
Às vezes o advogado faz um sinal assim e ela responde positivamente. Às vezes o advogado faz um sinal que não e ela responde negativamente. Dá para perceber facilmente que ela está sendo orientada pela consulta ao advogado que está na audiência. Você vai explorar isso nas alegações finais. Às vezes o juiz não percebeu, mas você percebeu isso e você vai colocar lá nas suas alegações finais. Aquela testemunha que é exagerada, ela vai para a audiência com um único propósito, defender a parte que a rolou. Como se essa pessoa fosse a melhor pessoa do mundo. Ela assume uma função ali de advogado, de advogada. Ela defende mais a parte do que o próprio advogado no seu depoimento. Você vai questionar isso, você vai dizer, olha, está evidente aqui que essa testemunha ela está comprometida com a versão apresentada pelo meu adversário. Ela passou o depoimento inteiro enaltecendo a qualidade de bom pai, de cumpridor das suas obrigações, quando na verdade ele não paga pensão há 2 anos, há 3 anos. Nós estamos numa luta aqui para ele pagar alguma coisa, tanto que judicializamos uma ação de alimentos contra ele, porque ele não paga voluntariamente. Que maravilha de pai é esse? Você vai questionar isso nas suas alegações finais. Ou contrariamente, né? A testemunha só ataca o adversário da parte que a rolou. Ela vai lá só para atacar a outra parte. E ela está, claro, contaminada. Você vai apresentar essa contaminação nas alegações finais. Quer ver mais? A testemunha que presencia o fato, em regra, tem mais credibilidade do que a testemunha que só ouviu dizer. Isso são argumentos que você pode levar para as alegações finais. Uma testemunha que presenciou um fato, mas ela presenciou o fato ocasionalmente, ela não tinha nenhuma relação com as partes, esse depoimento, ele tem, em regra, mais credibilidade de que uma testemunha que também presenciou, mas ela estava vinculada às partes. Imagine assim, imagine um acidente de trânsito, em que no exato momento do acidente de trânsito entre o autor e o réu, quem presenciou o acidente de trânsito é alguém que estava atravessando o sinal na rua e não tem nenhuma relação de dependência com as partes envolvidas no acidente. Essa testemunha, em regra, ela tem mais credibilidade do que a testemunha que presenciou o acidente, mas estava junto com o réu no carro, porque eram colegas de trabalho. Essa testemunha, apesar de ser presencial, ela viu, ela está vinculada a quem estava com ela, que é justamente o réu. Você vai levar aqui o argumento de que a testemunha presencial independente tem mais credibilidade do que a testemunha presencial dependente, aquela que estava junto com a parte. A testemunha que se lembra do que é razoável e a testemunha que se lembra de detalhes que não são perceptíveis pelo homem comum. Essa que se lembra de detalhes que não são perceptíveis pelo homem comum, essa testemunha está instruída. Aquela que tem um depoimento coerente com aquilo que é comum de ser observado, essa tem um depoimento com mais credibilidade. Veja, toda essa técnica aqui que eu estou te dizendo é em regra, né? Sempre vai depender do caso concreto, mas em regra é assim que acontece. A testemunha coerente, aquela que o depoimento está confirmado por outros meios de prova, ela tem mais credibilidade do que a testemunha que tem um depoimento isolado no processo. É só aquele depoimento nesse sentido. Todas as demais provas são em sentido contrário. Claro, o depoimento da testemunha em sentido contrário, que está amparado por outros meios de prova, confirmado, ratificado, tem mais credibilidade. Sem dúvida nenhuma. Veja, tudo isso você tem que explorar nas alegações finais. Você tem feito isso na sua prática jurídica? É assim que você tem feito as suas alegações finais? Eu posso, pelo menos aqui, imaginar que a maioria vai dizer que não é assim que tem feito na sua prática jurídica. Pois é, por isso que nós estamos aqui, para você fazer diferente,
para você fazer aquilo que a maioria não faz. Porque quando você faz diferente daquilo que a maioria faz, o seu resultado será um resultado que também a maioria não tem. Você será um advogado de sucesso, um advogado que vence demandas. Professor, você disse aqui algumas técnicas em relação à prova testemunhal. E os documentos? Como que eu posso impugnar um documento apresentado pelo meu adversário? Vamos lá? Eu vou estourar um pouquinho o tempo aqui, mas fiquem comigo, tá bom? Que eu vou explicar para você agora como que tecnicamente você faz a impugnação de uma prova documental, ok? Bom, cuidado com isso agora, tá bom? Essa impugnação que eu vou dizer para você aqui, ela pode ser tanto um documento físico, um papel, que está registrando alguma coisa, como pode ser também um documento eletrônico, tá bom? Um áudio, um vídeo, um print, enfim, um documento eletrônico. Faltam 10 para a gente bater os 170, né? Me ajudem aí, pessoal, vamos chegar nos 170, vamos gritar agora aqui, ó, no Instagram, manda ver o dedinho no coração aí, compartilha, chama o estagiário, chama o filho que está fazendo direito, chama o seu sócio, chama todo mundo aí para a gente terminar essa live aqui com pelo menos 170 pessoas, tá bom? Vamos lá? Vamos para essa questão agora? Como impugnar o documento apresentado pelo seu adversário, tá bom? Aqui nós temos que ter a primeira observação, que é a seguinte. Bom, um documento ele será juntado no processo pelo autor na inicial ou pelo réu na contestação. E aí você tem que cuidar com relação à preclusão. Por quê? Porque se o autor apresentou o documento na inicial, essa impugnação do documento pelo réu tem que ser na contestação, senão há preclusão, ok? E se o documento foi juntado, professor, lá pelo réu na contestação? Se foi o réu que juntou o documento na contestação, o autor terá que impugná-lo na réplica ou impugnação à contestação. Ok. Mas, professor, o documento novo pode ser juntado em qualquer momento do processo. Então, nós estamos na exceção. Quando um documento for juntado fora da inicial ou fora da contestação, o adversário terá a oportunidade de se manifestar em 5 dias. E nessa manifestação de 15 dias, e nessa manifestação de 15 dias, ele tem que impugnar o documento sob pena de preclusão. Muito bem, já definimos o momento. Professor, como que eu posso impugnar um documento? Você pode impugnar um documento de 4 formas. 4 formas. Primeira forma de impugnar um documento. Você vai questionar a falsidade material do documento. Então, a primeira forma é a falsidade material. A segunda, o documento não é autêntico, o documento é inautêntico. A terceira, falsidade ideológica. E quarto, o contexto do documento. Falsidade material, inautenticidade, falsidade ideológica e contexto do documento. Ok? Muito bem. O que é uma falsidade material? A falsidade material é um vício externo, no seguinte sentido: o documento é falso, ou o documento é verdadeiro, mas foi alterado. O próprio documento é falso, ou ele é verdadeiro, mas foi alterado. Aqui, o vício recai sobre o próprio documento. Isso é falsidade material. Então imagine que eu apresento em juízo uma escritura pública. Só que essa escritura pública é falsa. Ela não foi feita por um tabelião do cartório de notas. Ela é um documento fake. Isso é uma falsidade material. O próprio documento é falso. Ok? Ou
ainda é falsidade material quando o documento é verdadeiro, mas ele foi alterado, ele foi manipulado. Ou foi tirado um dado ou foi inserido um dado. Então imagine que eu apresento para o juiz uma escritura pública que foi lavrada no cartório de notas. Ela é um documento verdadeiro. Só que depois que ela foi lavrada, ela foi modificada. Alguém inseriu um dado na escritura pública que não existia. Isso é uma falsidade material. O código define falsidade material no artigo 427. Lá está dito assim, falsidade material é formar um documento não verdadeiro. Então eu formo uma escritura pública falsa. Ou alterar um documento verdadeiro. Eu pego uma escritura pública verdadeira e acrescento algo nela que não existia. Isso é falsidade material. 170 pessoas ao vivo conosco. Vocês são 10, são tops. Muito obrigado por termos aqui batido a meta. Rumo aos 200 agora. Rumo aos 200. Então isso é documento falso, falsidade material. Uma outra forma de impugnar um documento é dizer que esse documento não é autêntico. O documento não provém de onde ele diz que vem. Então ali, o que está sendo falsificado é a autenticidade do documento. O documento é verdadeiro, mas não foi elaborado pela pessoa que está exteriorizada no documento. Então imagine que um médico que redige um médico que redige um atestado médico, esse documento é autêntico. Agora imagine um documento que é um atestado médico, só que não foi o médico que redigiu o atestado. Isso é uma questão de autenticidade. O documento é verdadeiro, aquilo é um atestado médico, mas aquela pessoa que consta como médico, ela não assinou aquilo. Então aqui nós estamos questionando a autenticidade. Olha, quando vai ser feita a impugnação de um documento porque ele é materialmente falso, ou você vai questionar a autenticidade, a forma de impugnar a falsidade material e a autenticidade é através de um incidente, chamado incidente de falsidade do documento. Então esse incidente, ele tem que ser apresentado pelo réu na contestação, ou tem que ser apresentado pelo autor na réplica, quando esse documento é juntado na inicial ou quando esse documento é juntado na contestação. E se eu não faço isso, se eu não apresento o incidente de falsidade nesse momento processual adequado, preclusão. Então, nas alegações finais, você não vai poder questionar falsidade material ou inautenticidade, a não ser que se trate de um documento que foi juntado novo no processo. Aí, ok. E aí a oportunidade é de alegar lá nas alegações finais. Agora, se você vai impugnar a autenticidade ou a falsidade material de um documento que estava desde a inicial ou desde a contestação, não vai ser nas alegações finais, porque haverá preclusão. Só poderá ser nas alegações finais esses dois vícios por um incidente de falsidade se o documento foi juntado pelo adversário antes das alegações finais, ok? Muito bem. Agora, a terceira forma de se impugnar um documento, essa sim você vai apresentar nas alegações finais, é quanto à falsidade ideológica. O que é a falsidade ideológica? O documento é verdadeiro, o documento é autêntico. Agora, o conteúdo desse documento é falso. O documento não representa o que ele está mostrando. Vou dar um exemplo de falsidade ideológica, de falsidade de conteúdo. Um médico elabora um atestado médico. Portanto, o documento é autêntico. Ele elaborou um documento verdadeiro, um atestado médico. O documento não tem falsidade material, ele é o documento verdadeiro
e ele não tem inautenticidade. Foi o próprio médico que redigiu os termos do documento. Só que o conteúdo que o médico redigiu é falso. Isso é uma falsidade ideológica. Então o médico, ele apresentou um atestado médico, onde ele afirmava nesse documento que o autor está totalmente incapacitado para o trabalho. O documento é verdadeiro, o documento é autêntico, só que o conteúdo do documento é falso. Ele afirmou que o autor estava totalmente incapacitado para o trabalho, só que na realidade ele não estava. Na realidade ele joga bola todo final de semana no clube. Inclusive ele trabalha informalmente, ele tem uma vida plenamente sadia, ele está apto ao trabalho. O que você vai demonstrar? Que esse documento é ideologicamente falso, o conteúdo dele é falso. Como que eu faço a impugnação desse documento? Você vai produzir provas em sentido contrário. A testemunha que você arrolou conhece ele do campo de futebol do clube e confirmou que ele joga futebol todo domingo de manhã. Uma outra testemunha compra mercadorias dele porque ele trabalha informalmente vendendo produtos. Você está produzindo outras provas em sentido contrário. Você está produzindo a contraprova. Isso você está impugnando o documento. O documento que foi formado de forma válida, ele é verdadeiro, ele é autêntico, mas o conteúdo dele é falso. Então, quando se refere ao conteúdo, a falsidade é ideológica. E como que eu provo que o documento é falso ideologicamente? Apresentando outras provas em sentido contrário. E agora, nas alegações finais, você vai evidenciar isso para o juiz. Então, agora sim, a falsidade ideológica de um documento pode ser impugnada, apresentado isso nas alegações finais. E você pode impugnar também, além da falsidade ideológica, o contexto do documento, da mesma forma, produzindo outras provas em sentido contrário e argumentando isso nas alegações finais. Desenvolva o seu raciocínio jurídico nas alegações finais, questionando a falsidade ideológica e o contexto do documento. E o juiz será obrigado a analisar isso na sentença. Aí a gente entra na parte final do nosso encontro de hoje, que é o seguinte: quais são as vantagens de se fazer umas alegações finais tecnicamente adequadas, como acabamos de ver? Primeira coisa, primeira vantagem, eu vou trazer 3. Primeira vantagem de se fazer umas alegações finais assim: toda impugnação que você, como advogado do autor ou do réu, colocou nas alegações finais, o juiz terá que conhecer na sentença. Ou seja, você está sendo o protagonista da sentença, porque você está forçando o juiz a analisar aquele seu ponto de vista lá na sentença. Professor, o juiz ignorou as alegações finais. Eu ponderei tudo isso tecnicamente nas alegações finais, não tem nada disso. Embargos de declaração. Mamão com açúcar esse embargo de declaração. A omissão aqui, a supressão, né? E você vai apresentar os embargos de declaração se você perdeu a demanda nos termos do artigo 1022. Professor, ainda assim, fiz os embargos de declaração e ele não conheceu esses argumentos que eu coloquei nas alegações finais. E você perdeu a demanda? Perdi. Então apele. E na sua preliminar de apelação, peça a nulidade da sentença. Por quê? Porque você tem o direito fundamental de manifestar nas alegações finais e do juiz conhecer isso na sentença. E se ele não conheceu, a sentença é nula. 369 aqui, ferido. Pessoal, vários alunos que eu tenho do método IPR já me relataram que conseguiram anular sentenças assim, ou porque o juiz não valorou todas as provas, ou porque o juiz não analisou os argumentos das alegações finais. Então isso na prática funciona,
mas só funciona se você apresentar as alegações finais da forma como eu estou te mostrando na nossa live de hoje, ok? Muito bem. Segunda vantagem das alegações finais. As alegações finais potencializa que o seu pedido seja acolhido, para que você tenha sucesso na demanda. Você está sendo o protagonista do processo como advogado do autor ou do réu. Isso vai ajudar, isso vai levar a você vencer a demanda. É uma estratégia que você não pode abrir mão na sua prática jurídica. E o terceiro ponto, para que nós fechamos a nossa live. Nas suas alegações finais, depois que você fez tudo isso em favor do seu cliente, até agora você estava suando a camisa para garantir a vitória do seu cliente. E se o seu cliente vencer a demanda, você vai ter um benefício por tabela. Além de você fidelizar esse cliente vai adorar você, porque você é um advogado de resultado ou uma advogada de resultado. Se você vencer a demanda, o juiz vai fixar honorários sucumbenciais em seu favor. Se você venceu a demanda, você tem direito a honorários sucumbenciais. Esses honorários são fixados entre 10% e 20%. E agora, nas alegações finais, você vai, depois de esgotar tudo em favor do seu cliente, você vai abrir um capítulo final nas alegações finais. E agora é a sua vez. O que você vai fazer nas suas alegações finais? Você vai apontar para o juiz, lá nas alegações finais, todos os requisitos objetivos para que os seus honorários sucumbenciais sejam fixados em valor superior ao mínimo legal. Você vai abrir um capítulo final lá nas alegações finais e vai dizer assim, dos honorários sucumbenciais. E aí você vai ponderar. Os honorários sucumbenciais, eles são fixados de 10% a 20% do valor da condenação, do valor do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Muito bem, esse é um critério objetivo. Se a sua sentença de procedência tem conteúdo condenatório, é sobre o valor da condenação. Se a sua sentença ela estipula um proveito econômico em favor do seu cliente, é 10% a 20% do proveito econômico. E se não tem condenação e se não tem proveito econômico, 10% a 20% do valor atualizado da causa. Mas veja, 10 a 20 tem uma diferença grande. E normalmente os juízes fixam em 10, em 11, em 12, 13. Raramente um juiz fixa 15, 16, 17, 18 e mais raramente ainda 19 e 20. O que você vai fazer para que os seus honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no máximo ou muito próximo do máximo? Você vai pegar cada um dos critérios objetivos do artigo 85 e ele traz 6 critérios. Ele traz lá qual foi o grau de zelo do profissional. Ele traz lá qual foi o lugar da prestação do serviço. Ele traz lá qual é a natureza e a importância da causa. Ele traz lá qual foi o trabalho realizado pelo advogado. Olha só, eu como juiz, eu não sei qual foi o trabalho realizado por você antes de ajuizar a demanda. Eu não vou parar na sentença para analisar tudo que você fez durante o processo. Eu não vou saber qual foi o tempo exigido para você preparar a ação se você não me apontar isso nas alegações finais. E aí é que entra a dica final da nossa live de hoje. Você pega cada um desses requisitos objetivos e pontua para o seu caso concreto. E olha o que isso vai transformar na sua advocacia. Tudo que você colocou para defender os seus honorários, o juiz vai ter que analisar na sentença. E se ele não analisa? Embargos de declaração. Professor, por que você não faz isso como juiz? Porque eu não tenho elementos para isso. Eu não sei
como juiz, ao sentenciar um processo, qual foi o grau de zelo que você teve? Se você preparou provas pré-processuais, quanto tempo você se dedicou para estudar esse processo? Quantas vezes você atendeu o seu cliente? Qual é a importância da natureza da causa para ele? Qual que é a natureza da importância da causa para você? Eu não tenho condições de analisar peça por peça do processo para saber se você foi zeloso ou se você deixou prazo escoar sem manifestar, se você participou de todos os atos do processo, se você foi atrás de uma testemunha, se você não foi. Eu não tenho elementos concretos para isso. Você tem que me apresentar isso como advogado ou como advogada. Eu não consigo extrair isso do processo. Mas quando você me traz esses elementos nas alegações finais, eu sou obrigado a conhecer na sentença. E você está sendo o protagonista dos seus honorários, e não eu, como juiz. Professor, mas se você não tem isso, como que você fixa os honorários na sentença? Eu criei um critério objetivo. Um critério objetivo. Se eu não tenho elementos que me demonstram isso tudo, eu criei um critério objetivo. Olha como eu penso. Eu faço assim na minha prática jurídica. Essa demanda é uma demanda em que o réu é revel, não teve contestação, o julgamento é antecipado, não teve instrução do processo. Então, se o réu é revel, não teve contestação, não teve audiência, não teve nada, honorários de 10 a 11. Não, teve citação, teve contestação, o réu apresentou contestação e teve julgamento antecipado, 11 a 12. Teve contestação e teve instrução do processo, mas a instrução foi simples, oitiva de partes e testemunhas. Alegações finais, sentença. Bom, a instrução foi simples, 13, 14. Não, professor, a instrução foi complexa. Carta precatória, várias testemunhas, perícia, teve denunciação da lide, teve impugnação ao valor dos honorários periciais. O processo é muito mais complexo. 15, 16, 17. Não vai passar disso. Mas se você me traz elementos objetivos, ainda que a instrução seja simples, eu posso fixar em 16, em 17, porque você me trouxe elementos. Ok? Então você também tem que aproveitar as alegações finais em seu favor.